Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, mais uma videoaula, e hoje nós iremos falar sobre processos, mas eu não vou falar os conceitos que já foram abordados. Na verdade, a intenção, o objetivo da aula de hoje é mostrar a vocês como localizar os processos, como localizar os serviços, né, e a diferença básica entre eles, e também como finalizar processos e verificar a memória, CPU, tudo utilizando os recursos aqui do próprio sistema operacional. No caso, eu estou utilizando o Windows 10, mas a maneira de chegar até onde eu vou é basicamente a mesma, tá? Então vamos começar a vocês visualizarem. Aqui eu tenho a minha área de trabalho, né? Vocês podem reparar que tem essa imagem aqui no fundo, né, dos Vingadores. Aqui abaixo, para quem não sabe, eu tenho a barra de tarefas, onde ficam os ícones de atalhos. E aqui eu tenho meu botão iniciar. Do lado direito aqui eu tenho informações, né? Tem aqui meu relógio, Wi-Fi e tal. E aqui na minha barra de tarefas, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ele vai abrir esse menu e eu vou clicar aqui em gerenciador de tarefas. Ele vai abrir para mim essa tela aqui, vou maximizar ela. E aqui ele vai me dar informações básicas do uso dos recursos do meu computador. Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas abas, ele já vai abrir para mim aqui na aba desempenho. Tem aqui ó, CPU, ele vai mostrar aqui um gráfico do uso do CPU. Aqui eu tenho o nome do meu CPU, é o Intel Core 5, né? A minha velocidade, o meu core externo no caso, né? Que é 2.3 GHz. E aqui, ó, nessa área aqui, ele vai me mostrar, vai fazer um resumo básico do uso da CPU. Então eu tenho aqui a minha velocidade, o número de socket da placa-mãe. O socket, para quem não sabe, né, quem não lembra, é o encaixe do processador. Eu tenho aqui a quantidade de núcleos físicos. Eu tenho o meu CPU, ele tem 2 núcleos físicos e a quantidade de processadores lógicos, ou seja, quantos processadores funcionam ao mesmo tempo? 4. Ele é um quad-core, então ele tem 4 núcleos, 4 processadores funcionando em 2 núcleos. Tá? E aqui embaixo eu tenho aqui a minha quantidade de memória cache. Tenho aqui o cache Lcache 1, que ele está dentro do CPU. Tem o Lcache 2 e o Lcache 3. Né? Provavelmente esse Lcache 3 aqui ele está ao redor do CPU, né? Mas ele também está no CPU. Aqui eu tenho a utilização, a quantidade de processos que está sendo utilizado. Então ele fica variando ali, ó, em relação aos threads que está sendo utilizado no momento, que está sendo executado. A utilização dos processos, alguns são finalizados, outros não. Tá? E aqui o meu tempo de atividade. Então, conforme eu reiniciei meu computador, eu tenho 15 minutos de utilização até agora. Aqui eu tenho aqui mais outras abas que vai me dar um resumo na memória, por exemplo. Então aqui eu tenho a memória física instalada, né? Aqui vai me mostrar a quantidade de memória paginável, a quantidade de memória não paginável, que é aquela que não está sendo utilizada, o tipo da minha memória, uma memória SODIMM, tá? Slots utilizados, eu tenho nesse notebook, nesse computador aqui, eu tenho 2 slots e estou utilizando apenas um. E a velocidade, a frequência da minha memória, 1600 MHz, tá? E aqui eu tenho essas abas aqui também, tá? Vou clicar aqui em processos, ele vai me mostrar todos os processos que estão em utilização, tá? Então aqui eu tenho meus processos, meus aplicativos que estão sendo utilizados, e aqui eu tenho processos que são utilizados em segundo plano, ou seja,
são aqueles processos que, ao ligar o computador, ao carregar o sistema operacional, ele mesmo vai iniciar esses processos aqui, tá? Se porventura algum programa, algum processo estiver travando, causando problema, eu posso simplesmente fechar esse processo. Então, isso aqui, ó, Apple Software Update, que no caso é um programa de update de atualização da Apple. Eu vou clicar ali com o botão direito do mouse e eu vou finalizar a tarefa, ou seja, eu vou fechar esse processo. Ó. Pronto, ele foi fechado, ele está suspenso, está aqui embaixo, ó, e não está sendo utilizado. Tá? Aqui eu tenho também, ó, inicializar, uma lista dos processos que são inicializados no momento que é carregado o sistema operacional. Lógico que esses processos aqui são aqueles que o usuário pode interferir. Né? Então aqui eu posso habilitar ou desabilitar o carregamento deles ao iniciar o sistema operacional. Eu tenho aqui alguns já desabilitados, que eu faço isso para evitar demora no carregamento final do sistema operacional. Vou voltar aqui em desempenho e vou clicar agora aqui, ó, em abrir monitor de recursos. Tá? Quando eu clicar ali, ó, ele vai abrir para mim uma outra tela. Deixa eu minimizar aqui. Ó. Ele abriu essa tela para mim e aqui ele vai me mostrar um pouco mais a fundo, um pouco mais de informações do uso do meu CPU, memória, do disco, da rede, enfim. Então aqui no meu CPU, neste momento, ele está me mostrando aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, os processos que estão sendo utilizados. Esses azuis aqui eles estão suspensos, tá? Ou seja, não estão em execução neste momento. E aqui são os processos que estão em execução. Então você pode reparar que tem vários aí, um monte de processos em execução aí. Aqui na minha parte direita, na minha barra lateral aqui, ele vai me mostrar aqui, aquele que eu falei com vocês. Ele é um quad-core. Como é que você diz? Ó, eu tenho 4 CPUs utilizadas, que estão sendo utilizadas neste momento. Tá? Então ele é um quad-core. Só que por que lá ele me informou que são 2 núcleos físicos? Porque esse quad-core aqui, 2 estão em um núcleo e 2 estão em outro núcleo, na parte física. Tá? Então é basicamente isso. Aqui em memória, na memória, ele vai me mostrar aqui, ó, exatamente a minha parte de memória utilizada, em uso, tá, em espera. Então aqui eu tenho memória disponível. Aí vamos colocar aí 1 GB em uns 300 MB, 400 MB por aí. Não, acho que chega até 1 GB em uns 500 MB, porque ela fica oscilando. Memória cache total, tá? E a quantidade de memória instalada, o total, 4.096, exatos 4 GB. Tá? E aqui são os processos que estão utilizando a memória. Tá ok, pessoal? Então, por enquanto, é basicamente isso a aula de hoje. Tá? Nós vamos parar por aqui. Né? E se vocês tiverem dúvida, podem postar no grupo do WhatsApp ou lá no grupo mesmo, lá no Classroom, tá? Que nós vamos tentar tirar suas dúvidas. Então, um grande abraço e até a próxima.